Sou Prazer, Babá Molá. Quem está dirigindo é Ked Débora de Airá. O diretor de projetos aí é Tejigan Sandro. Nós montamos essa equipezinha aí para a gente fazer um bate-papo aí. A princípio a ideia é semanal e, enfim, trocar umas ideias. Da onde surgiu, da onde nasceu tudo isso? Todas as manhãs eu faço mensagens com um teor de autoajuda para dar um bom dia, para fazer com que as pessoas reflitam sobre os seus conceitos e valores e, enfim, e fazer prospectar um futuro melhor. E tudo parte do ponto de partida principal somos nós mesmos, é nosso interior, nosso foro íntimo que desenvolve essa estratégia para montarmos e aí a gente materializar todos os dias, né? A cada instante, a cada pensamento, a cada ideia, a cada passo que damos. E da onde deriva essas mensagens, esses posts diários? São derivados e gerados dentro de uma mesa de jogo, ou num bate-papo com amigo, ou com filhos de santo, ou com pessoas que buscam uma palavra, um entendimento, um momento de um conselho. E aí eu sinto, percebo a necessidade que o ser humano tem da autoajuda. Quando a gente divide um problema, ou uma dificuldade, ou um anseio, a gente minimiza dentro da gente toda essa questão de monstro que nós construímos ao longo do percurso. Dividir significa somar, no fundo significa somar e nos motivarmos a construir um projeto para transcendência, para transmutação. Então quer dizer, nesse momento, nesse exato momento, o que acontece comigo? Sempre conversei, sempre fiz discursos, palestras e interagir com o ser humano é uma coisa assim até muito fácil, porque você identifica no olhar dele a necessidade que ele tem naquele momento. Então é fácil sentar numa mesa de jogo e dar orientação, enfim, tudo isso é muito tranquilo, muito fácil. Agora, eu criei dentro de mim um predador, um monstro, um mal que estar diante da câmera, é um momento novo para mim, né? E isso eu tenho que ir trabalhando e trazer para mim essa dificuldade para então eu quebrando essa hegemonia e fazer com que as coisas fiquem mais suaves, mais leves, eu consiga expressar verdadeiramente aquilo que é a minha proposta nesse momento para todos vocês. E é por isso que gerou esse primeiro tema, né? De quem é a culpa. Quando a gente analisa profundamente a relação da culpa, né? A gente sempre busca o quê? Culpados. O tempo todo a gente está atribuindo a algo ou a alguém a responsabilidade de nós nos sentirmos impedidos de uma realização qualquer. Fato esse que gera pra gente uma defensiva. A gente está sempre se defendendo, dizendo que não, eu não sou o responsável, não, eu queria muito, mas eu não consegui, porque fulano não fez a parte dele, porque o momento não era propício, e na verdade é por insuficiência, incapacidade tão somente nossa. Então a gente tem que conjugar o verbo eu neste momento e deixar de buscar culpado para ser o culposo. Essa é a grande diferença que nos torna mágico, nos torna determinados, empoderados, encorajados diante de qualquer desafio, ou por maior que ele seja. Eu sempre digo assim, quando um desafio você percebe que nele é maior que você, nem vá, porque o insucesso, porque a perda, porque a derrota vai fazer parte da sua trilha. E você nasceu para ser derrotado? Você nasceu para perder? Essa é a roupa que você astralmente veste? Então, de quem é a culpa, né?
eu vou chamar nesse momento para as pessoas que estão aí começando a entrar na live, para que elas multipliquem nos seus grupos, para que elas possam convidar pessoas, interagir em tudo isso, dá um pulinho lá no canal, curte, comenta, se inscreva para receber notificações de vídeo, enfim, toda aquela historinha que vocês estão massificamente acostumados, que é um pleito que todos nós fazemos, exatamente para ver o nível de resposta que vocês têm, né? Tudo na vida, a gente depende de outro, né? E essa dependência, ela não tem que estar no sentido do resultado do nosso trabalho, mas sim no resultado do reconhecimento do nosso trabalho. E essa responsabilidade é de vocês. Eu sempre digo que quando a gente está sozinho, a gente é 100%, né? Afetivamente, profissionalmente, espiritualmente, seja lá qual segmento for, nós sozinhos somos 100%. Quando a gente começa a interagir com um interlocutor, a gente deixa de ter a nossa responsabilidade do 100% e passa a ter somente 50%, porque o outro é detentor desses outros 50% e que na soma a gente consiga chegar então o famoso 100%, né? E já vou falar sobre isso também, tá? Então, assim, compartilhem, por favor, e principalmente interaja, porque eu sou um ser humano que eu sou motivado, eu sou o tempo todo intenso, e a minha intensidade se traduz no número de interatividade que aconteça, tá? Então é importante vocês interagir, porque me provoca mesmo, eu adoro ser provocado, eu adoro ser posto na parede, eu quero ser, sabe, ficar coado, não, eu explodo e transcendo aquela barreira e faço dela a minha grande conquista. E a minha proposta é essa, que a gente formatar um grupo forte, com uma energia bastante densa, mas no sentido positivo da coisa, e trazer resultados que enalteça o meu interior, como ao longo desses 22 anos de mesa de jogo, quantas coisas eu mudei, quantos fantasmas eu destruí dentro de mim, quanta hegemonia de forças, de correntes contrárias que existiam dentro de mim, que elas se desfizeram ao longo do meu empoderamento comigo mesmo, diante de mim mesmo. E é isso que eu estou convidando a vocês, com que vocês consigam criar dentro de vocês esse empoderamento e fazer de um mundo melhor, um mundo que vocês atuam, o raio de atuação que permita fazer com que vocês conspirem com pessoas a favor de você e trazer agentes multiplicadores para que fortaleça cada vez mais esse elo, tá? Então vamos lá, fiz um apanhado geral e aí eu vou falar um pouquinho de culpa. Muitas são as vezes que as pessoas chegam perto de mim e começam a comentar insatisfações. Hoje, o que mais assola a humanidade é a solidão. E essa solidão é fruto de quê? Bagagens trazidas individualmente, cada um nas suas vidas, de decepções, de sabores, desilusões, porque a gente sempre tem a tendência de depositar no outro a responsabilidade do sucesso para tudo. E quando essa responsabilidade é o 50-50 que eu falei lá atrás, ela tem que ser dividida 50% para mim e 50% para o outro. Quando eu coloco, quando a gente pensa em vamos fazer um acordo, né? Judicialmente essa expressão vive muito essa realidade, né? As pessoas vão propor um acordo. O que é um acordo? Eu tenho uma ideia, você tem uma outra ideia e a gente vai fazer com que eu faça um mix dessas ideias. 50% do que eu quero e 50% do outro. E ali, esses dois 50% formam 100%. Então eu tenho que ceder em algumas coisas e o outro lado também tem que ceder em algo. E isso é exatamente a palavra acordo.
Então é o 50-50. E quando a pessoa não quer fazer um acordo, aí ela, de quem é a culpa, ela deposita no outro, ele não ceder a todas as colocações, a todas as exigências que ela está impondo. E isso faz com que ele minimize a culpa de si e transfere para o outro a responsabilidade do insucesso. Ou seja, na verdade, de quem é a culpa? Não foi do outro que não quis abraçar toda a causa. Foi de você não ter conseguido ceder os teus 50% para que possa formatar uma ideia comum. É óbvio que formatar uma ideia comum, eu vou ter que renunciar a um monte de coisas. Natural. No campo afetivo, isso é com uma evidência muito grande. E por isso que as pessoas hoje vivem a solidão. Elas se criam várias correntes dentro de si, invisíveis, e que elas não percebem, porque isso trabalha no inconsciente. Eu vejo muitas pessoas dizerem assim, estou fazendo análise, estou fazendo uma terapia para poder conseguir me curar disso e aquilo. Aí eu entro naquele foro íntimo do ser humano e começo a perceber o quanto na terapia ele se boicota, o quanto na terapia ele começa a conjugar verbos que deveria trazer numa conjunção para si, ele transfere a responsabilidade para o outro ou para os outros. E aí houve o boicote do seu real problema. O terapeuta, óbvio que ele tem todo o know-how e sabe quando a pessoa está se boicotando, mas ele espera o tempo certo. Eu já sou um pouco mais antecipado com relação a isso. Eu aprendi na vida que quando a gente está sofrendo um ataque histérico, o médico dá um sossega-leão. Antigamente era um tapa na cara, que eu acho muito mais interessante. E é isso que eu gosto de fazer, o tapa na cara, é o acorda, é o desperta para a vida. Por quê? Porque o maior precursor do problema é você mesmo. Você passa a ser alimento diário e constante dos seus problemas. Porque você está transferindo aquele problema para o outro. E o outro não tem responsabilidade, às vezes não tem tempo e muito menos predisposição em lhe ajudar. E aí, se o outro não tem e você transferiu a culpa, a responsabilidade para ele, nada será feito. E você vai viver aquele dilema diariamente, constantemente. Você leva para o travesseiro, no seu levantar, você levanta consigo e leva para o seu dia a dia, do portão para fora. Você começa a interagir com a pessoa com aquele peso dentro de você. E isso nunca consegue chegar a uma equação. Por quê? Porque você desconhece, você desconsidera que o problema está dentro de cada um de nós. Aí eu lembro um pouquinho a história do Ori, né? O Ori, ele apresenta uma proposta para Eledumare dizendo: eu me sinto pronto para ingressar nessa vida, nessa trajetória, né? E aí eu pretendo fazer isso, aquilo. Óbvio que Eledumare é um cara mega sábio e também estratégico. Ele dificulta em alguns aspectos e manda aquele Ori para o mundo, né? Então o que a gente entende de tudo isso? Nós estamos aqui para resgatar. E se a palavra é resgate, é porque verdadeiramente toda a população, 100%, sem menor exceção, estamos errados. E precisamos rever, recompor valores, situações, atitudes, falas, conceitos, enfim, tudo. Estamos aqui para nos encontrarmos. Então, para a gente se encontrar, precisa primeiro a gente se censurar, se criticar. Eu digo até brincando assim, se Eledumare hoje a criação do mundo começasse hoje, no ponto que o desenvolvimento aconteceu, ele seria muito mais tecnólogo. Ele colocaria no Ori um sensor. E aí, na minha brincadeira máxima, eu acho que ela deveria estar ligada à luz elétrica,
E isso faz com que ele está o tempo todo com a bateria acesa para poder criticar atitudes, para criticar momentos, para criticar situações que ele está tendo comportamento diferente. E aí é que eu chamo que nascem as patologias. O que é patologia? Patologia é qualquer coisa que faça diferente da normalidade. Algo que é diferente do normal passa a ser uma patologia. E cientificamente elas são classificadas lá diante de um psicólogo, um psiquiatra, ele vai classificar aquelas patologias. Eu, dentro do meu contexto, dentro daquilo que me proponho, eu chamo de patologias sociais. São as patologias, os monstros que a gente cria dentro da gente e faz com que nos prede todos os dias. Ou seja, ali é um predador, ali é uma coisa que faz com que eu me destrua a cada instante e me impeça simplesmente daquilo que eu me propus com o Eledomare: crescer, evoluir, progredir. Me criticar, me censurar, dizer eu estou errado, eu estou contundente, eu estou sendo inflexível. Eu vou pedir para vocês compartilharem aí com os grupos. O papo está ficando interessante, eu estou começando a querer, sabe, entrar dentro da tela, dentro da casinha de vocês aí, para ter uma interatividade mais estreita. E eu quero que vocês compartilhem no final, se vocês quiserem. E, por favor, faça, porque eu gosto. Façam perguntas, queiram esclarecer algo, porque isso vai fazer com que me dá mais... A expressão é muito forte, mas é a única que eu tenho para usar, me dá mais tesão, entendeu? E eu sou um cara proativo, eu sou mega intenso, a minha vida é intensa, eu tenho características e comportamentos inerentes àquela força, àquela energia que eu carrego. Eu sou vida, vida, vida e busco e primo pela qualidade dessa vida. Não adianta a gente estar vivo, porque muitas das vezes eu vejo pessoas roubando o ar que eu podia estar respirando mais lá na frente. Porque vive numa inércia, vive numa introspecção, vive num pessimismo, num derrotismo e que não faz sentido, não faz significado e não compensa para ele em absolutamente nada. Consequência disso, não vai trazer nenhum resultado nele nesse processo de evolução. E aí Eledomare deve se sentir como? Frustrado. Putz, coloquei uma pessoa lá que não somou, não agregou, nem para si, muito menos para o outro, tá? Então compartilha aí que no final eu respondo para vocês. Voltando para de quem é a culpa, é importante a gente entender que quando a gente traz para si esse peso da culpa, isso é libertador, totalmente libertador. Nos primeiros minutos dessa live, eu estava totalmente acorrentado, totalmente preso, querendo, me perguntando como eu vou fazer, qual a mensagem em si que eu queria passar. Isso nasce, brota a todo instante, é uma coisa assim maluca, a minha cabeça é dinâmica. Então assim, mas como passar? Como envolver essas pessoas, como multiplicar isso, e eu não quero só multiplicar, eu quero de fato com que vocês façam isso, arrebente as correntes do coração, da vida espiritual, da vida profissional, arrebente as correntes para entrar de fato no mundo. O mundo é uma dinâmica, é uma constante, e a gente tem que ser forte a cada instante. As porradas, as lágrimas, isso tudo faz parte do espetáculo, para exatamente a gente crescer diante delas. Eu digo sempre que cada lágrima que escorre nos meus olhos, elas me servem para irrigar. Elas caem na minha terra, a terra que eu piso, irriga o meu solo e me faz mais forte, porque chega na minha raiz.
entendeu? Então é importante, até o choro, ele é conscientizador. O choro, ele depois dele vem um ânimo, a coragem, a vontade de dizer sim, estou aqui, eu vou transmutar tudo isso, né? Então é importante tudo isso. Então, a culpa, quando a gente divide essa culpa com alguém que a gente possa, eu vou estar sempre, nesse momento, vou estar sempre me exemplificando, porque aí fica mais fácil para você. Eu estou abrindo meu coração, estou aqui aberto totalmente. No momento que eu ia começar tudo isso, eu dividi a minha culpa com a nossa diretora, que é de Débora, com o nosso diretor, Perdigan Sandro, e dividi a minha responsabilidade. E fiz disso a minha principal força. Eu estou aqui pelo projeto, eu estou aqui por mim, eu estou aqui por eles, eu estou aqui principalmente por conta de vocês. E aí cada vez mais cresce o empoderamento e poder traduzir de forma bem exata, bem fácil o meu recado, tá? Vamos lá. Quero agradecer, olha, eu vou ter que botar o óculos porque é uma coisa de estilo. Douglas, Alex Ribeiro, Lívia, Dito, Thiago, Vera, Guilherme, enfim, tem Fred, Evaldo, desculpa, gente. Tem muita gente aqui e eu não estou conseguindo ler tudo. Alan Borges, Evelyn Rodrigues, Babá Ivanildo, Sol Patrocínio, Júnior Freitas, Marcelo Cascais, Pai Gil de Airá, Jorge, Jairo Gonçalves, bastante gente. Francis, Djalma, Pai Djalma, Elisângela, Andréia, enfim, bastante gente que está aí. Eu estou agradecendo esse primeiro momento de estar com vocês e você está dividindo esse dia. Por favor, compartilhem, multipliquem, dá o joinha lá no canal, enfim, nos ajude, tá? A proposta aqui é tão somente ajudar a mim e ajudar vocês, tá? Então, voltando lá. E aí, sentado em mesa de jogo, vejo diversas pessoas sempre reclamando. Eu ouço com um amigo, hoje cedo, por exemplo, uma amiga conversando muito cedo, falando sobre... Eu estava vivendo uma relação na qual tinha algumas ponderações a serem feitas. O que eu entendo de afetividade, e aí a gente voltando para o lado da culpa, eu nunca vou esquecer que esse é o tema principal, quando a gente encontra alguém, a gente se une pelas semelhanças, pelas simetrias. Nossa, tudo no início é perfeito. Eu combino com você nisso, eu combino com você naquilo. É um conjunto de combinações perfeita. Aí a coisa vai acontecendo e aí a gente vai vendo outros aspectos do ser humano e aí que começa a questão da palavra ajuste. O combinado, vamos acordar alguma coisa. E acordar significa eu trazer para mim as minhas culpas, as minhas responsabilidades e o outro para si. E aí eu saber que naquele momento eu deixei de ser 100% e passei a 50%. Então eu tenho que saber até onde eu posso colocar, até onde eu vou ter que aparar algumas arestas das minhas colocações e principalmente saber ouvir do outro quais são as arestas, quais são os aparos que ela vai ter que fazer no pacote que ela tem para me oferecer. Então é nessas horas dos ajustes que começam exatamente os grandes problemas, aí as divergências, enfim, aí começa os dissabores que a gente tem que saber conduzir.
Qual é a dose que faz com que você fique muito mais permissivo? É a quantidade de sentimento que você agrega àquela relação. Se você tem muito sentimento, você fica mais permissivo ou mais suscetível a colocações, né? A parar essas divergências, ou diminuir, minimizar essas divergências. Então, são nesse momento, nesse exato momento, que você precisa, então, trazer a palavra acordo, ajuste e trazer para si as suas culpas. Bem, a colocação dela é isso. Eu também realmente sei que esse é um problema, uma deficiência minha. Eu tenho que trabalhar isso e convidar a pessoa, me ajuda. Porque, já que Eledumário não colocou o sensor no nosso ORI, esse sensor eletrônico, esse sensor tecnólogo, que nós façamos da pessoa esse nosso sensor, ela apontar tudo aquilo que ela entende que não é legal, que não é equilibrado, que não é compatível com a proposta inicial, tá? Então, assim, é importante a gente estar aberto, suscetível a essas colocações. Por quê? Porque a gente cria um pouco mais de harmonia, sabedor de ter que abrir mão de tanta coisa e trazer e empregar ou colocar ou jogar na responsabilidade do outro toda a culpa do insucesso da tentativa afetiva. A benção Babamolá. Eu sou Ibessa. Xangô de boa sorte nesse dia de hoje, a nossa primeira quarta-feira de outubro. Muito bom estar aqui com você, fazendo parte da direção do seu programa. E daí eu gostaria agora de responder, em alguns minutos, a pergunta das pessoas que estão assistindo o programa, né? A gente tem aqui o Marcelo Cascais, que faz a seguinte pergunta: como podemos mudar essa patologia social? Olha, belíssima pergunta. O primeiro passo é você assumir. O grande problema do ser humano é assumir para si essa responsabilidade dessa patologia. É onde está a pergunta do tema, de quem é a culpa. Ele sempre coloca ou transfere para alguém a responsabilidade dessa patologia. Então, você trazendo ela para o seu campo, fica infinitamente mais fácil de você trabalhar. A patologia social, ela tem uma diversificação extrema. Então, é você entender aonde está a minha dor, aonde está aonde está a minha recusa, aonde está a minha incapacidade. Traga essa responsabilidade para si, porque você consegue, junto ao seu travesseiro, no seu dia a dia, resolver, equacionar. E aí depois, como que dá a continuidade disso? É um exercício diário e constante. Ela nunca, patologia, a gente não consegue, não tem cura. A gente cria antídotos para minimizar, ou seja, eu e todo mundo chama de gatilho. A gente tem que saber qual é o gatilho. Tem um momento que, acontece lá dentro, que começa a disparar e aquela patologia vir à evidência, né? Então, você tem que entender que momento, que situações te levam a acionar esse gatilho e disparar o desenvolvimento dessa patologia. A partir do momento que você descobre o gatilho, você consegue administrar melhor. Porque eu, por exemplo, sou portador, estou aqui declarando oficialmente, eu sou portador de pânico. Verdadeiramente, eu desenvolvi um pânico na minha vida, hoje totalmente administrado, e eu só tive uma crise de pânico bastante forte que me levou ao hospital quando eu de fato descobri o que era, né? Quando eu percebo situações que motivam, que aspectam esse meu pânico, o que eu faço? Eu dou uma respirada. Epa, Molar, dá uma segurada, faz ouvido de mercador,
faz vista, joga areia nos teus olhos e esquece para você se recompor. Busca o seu equilíbrio. Traga de volta aquele ser humano, traga de volta aquela garra, traga de volta aquela vontade de superação, porque só ela que me traz para o eixo, entendeu? E aí eu logo coloco um grande objetivo na minha vida e este objetivo vou em busca dele e vou diminuindo cada dia a ação daquela patologia que existe dentro de mim. É igual a hepatite. Uma vez que você pega, qualquer momento que você vai fazer exame de sangue, está lá que você teve hepatite. Então isso está lá dentro da gente, está na nossa caixinha preta. Aquela síndrome está lá dentro, registrada, e ela pode a qualquer momento explodir. Então você tem que saber administrar, e eu estou dizendo administrar de verdade. Eu não estou querendo que vocês abafem ela, porque senão ela somatiza. E aí quando ela vem à tona, vem com uma expressão, uma esfera extremamente mais abundante, tá? Então entenda o porquê aconteceu. Entenda e descubra como que isso ativa na sua vida, que eu chamo do gatilho. E aí nesse momento o teu sensor, vamos tentar nos reencontrar, deixa eu respirar, me tranco no quarto, ou claro ou escuro de como astralmente vocês se acomodam melhor, e aí se recomponha, tá? Este é o único caminho. Cura não existe. Sim. Essa foi a resposta à pergunta de Marcelo Cascais. Ana Lúcia Otti diz que você disse o que ela precisava ouvir hoje. Um motumbá e um beijo no seu coração. Motumbá, motumbá. Cristina, todas as manhãs o meu mensagem entra milhões de mensagens dizendo obrigado, eu precisava ouvir isso. Eu acho que esse é o grande espetáculo da minha vida, entendeu? É isso que me motiva a cada dia mais poder multiplicar para todos vocês aquilo que eu aprendo com vocês mesmos. No momento de interagir numa conversa, às vezes até no final de semana, no domingo. Domingo mesmo eu estava com uma grande amiga e conversando com ela, me teve 3 ideias de problemas, de patologias sociais que eu tá lá escritinho para algum momento lá na frente eu multiplicar. E é esse retorno de vocês que me faz com que eu continue nessa vertente, tá? Maria Cristina Pinheiro te dá bom dia e diz que é sempre bom uma palavra certa quando a gente precisa. Maria Cristina, olha, você não tem ideia de quando eu faço um post, comentários que geram nesse post, que aquela palavra que me gerou como comentário, também ela se encaixa tão perfeita dentro de mim. Aquela conversa que eu tive numa mesa de jogo, aquela argumentação que eu vi, ela também justifica. Eu posso até contar em 2 segundinhos um grande momento da minha vida que eu passei. Eu não quero dizer um ano, porque senão vão entender o que é. Mas eu passei um momento de introspecção muito grande e me senti muito sozinho por opção, tá? Porque eu era circundado de pessoas, mas eu não queria naquele momento dividir com ninguém aquela situação. E eu fiquei um bom tempo sem sentar na mesa do jogo, porque eu não estava me sentindo pronto, preparado para, de fato, encorajar alguém, porque eu não estava encorajado, comigo mesmo. E aí, depois de muita insistência, uma senhora pediu para que eu jogasse e me viu em algum lugar. E aí eu sempre falava que estava viajando. Mentira, eu estava viajando dentro da minha própria viagem, entendeu? Dentro do meu próprio mundo. E ela alguém me viu, falou para ela que eu já tinha voltado e ela me fez jogar. Esse jogo foi um jogo extremamente marcante da minha vida. Eu jamais vou esquecer na minha vida, porque tudo que eu falei para ela no jogo era exatamente as palavras que eu precisava ouvir de alguém. E o sagrado me trouxe isso. O sagrado me ressuscitou naquele momento e me fez muito mais forte, muito mais empoderado, e me faz todos os dias acreditar que uma palavra, que um sentido, que uma mensagem, que um abraço, um toque, uma união só faz com que nós possamos crescer e transformar as nossas culpas em respostas para as nossas verdades.
Marcelo Cascais, a Andréia Pita e a Valéria, eles pedem, dão uma sugestão de um próximo programa, o tema depressão. Depressão, olha, uma coisa que nós vivemos, passamos aí o Setembro Amarelo, é uma coisa que eu falei ainda há pouco, que o grande problema hoje que assola a humanidade é a solidão, e ela não tratada, não administrada, leva para o processo de depressão, se não a patologia científica constatada, mas pelo menos o sintoma dela, que são as patologias sociais, que eu me refiro, é realmente um tema bastante interessante. Agora, eu faço com muito prazer, só que preciso que vocês participem, que vocês comentem, que vocês cliquem, curta, inscreva-se, porque isso é que vai fazer com que eu me motive. Mas é um tema fantástico, vamos abordar assim. Então, o Mola vai continuar falando sobre culpa, e eu gostaria de pedir a todos que compartilhassem nos seus grupos, e ao final do programa, daqui a uns 15 minutos a gente vai estar encerrando, vamos convidar alguém para fazer uma participação ao vivo, fazer a sua pergunta, entrar ao vivo junto com o Babá Molá. Então, quem estiver interessado em participar ao vivo, por favor, compartilhe nos seus grupos, dê uma força, a gente precisa divulgar o trabalho. E vamos agora falar o último bloco sobre culpa. Bem, e eu falei um pouquinho, muito detalhes espaçados. Agora eu vou falar de mim e as minhas culpas. Eu disse inicialmente que são 22 anos que eu me sento numa mesa de jogo e que ali eu consegui descobrir muita coisa sobre as minhas incapacidades, as minhas restrições, os meus estabelecimentos de limites. Como? Quando eu comecei de fato e de verdade a entender que a responsabilidade da minha vida, dos meus caminhos, elas se encontravam na minha mão, dentro de mim, eu pude começar a tomar a rédea, o gerenciamento sobre tudo aquilo que eu tinha que desenvolver. E isso significava dizer o quê? Significava dizer que eu tinha que pontuar tudo aquilo que me acovardava, eu tinha que pontuar tudo aquilo que me enfraquecia, eu tinha que pontuar tudo aquilo que eu não conseguia ter voz ativa sobre mim mesmo. Tá? Pontuei tudo, comecei a fazer aquela bagunça e comecei a pegar todo aquele monte de bilhetinho de papel para lá e para cá e falar, caramba, é tudo isso? E aí eu peguei, joguei aquilo tudo pro alto e deixei cair e peguei somente um papel. Eu tenho que começar por aqui. Por quê? Porque a gente tem que criar objetivo. E o objetivo, ele não pode ser de forma ampla e restrita. Por quê? Vai perder o sentido, vai perder o conceito, vai perder o potencial, que às vezes dentro daquilo tudo tem um item que é o precursor ou é um degrau para eu conseguir o próximo, entendeu? Então eu peguei a minha questão principal. E qual era? Naquela época, era expressar aquilo, as minhas verdades. Não importava que as minhas verdades se conflitassem, e sempre irá conflitar com qualquer pessoa, em qualquer situação, porque é uma palavra que explica tudo no mundo, e essa palavra, ela é tão simples, mas ela é a explicação para tudo que a gente discorda. Ah, eu não aceito isso, eu não quero aquilo, eu não gostei daquilo. E essa palavra explica tudo. É diversidade. Entendeu? Cada um tem o seu paladar, cada um tem a sua atitude, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, cada um tem a sua religião, cada um tem o seu partido político, cada um tem o seu clube de futebol, cada um tem o seu cada um. Então isso é diversidade, e isso explica tudo.
O meu conceito, o meu valor, o meu entendimento é somente diferente do seu. Ele não é certo e nem errado, ele é diferente. O procedimento que eu tenho na minha casa é diferente do procedimento que você tem na sua. Ah, qual é o feijão melhor? Eu entendo que o melhor feijão é aquele que nós fomos criados. É aquele feijão que mamãe fazia. Aquele, para mim, é o melhor feijão. Eu vou na sua casa e como o seu feijão. Ele vai ser tão feijão quanto o outro. Ele vai ter mesmo percentual de ferro e tudo aquilo ali que compreende o potencial dele astral. Mas ele vai ser diferente daquele que eu estou acostumado. O tempero, a forma, tem até uma brincadeirinha aqui em casa. O feijão do meu pai é 15 mais 15. É 15 minutinhos assim, aí abre a pressão, tempera, trava, deixa mais 15 minutos. É uma particularidade porque eu não fui criado dessa forma, o feijão da minha mãe era dessa forma, entendeu? Então é o 15 mais 15. Então assim, esse é a grande questão. É diferente, então, mas tudo é feijão. O meu conceito é diferente do seu, mas tudo é conceito. Então essa palavra diversidade explica tudo. Então a gente tem que começar a aprender a conviver com essa diversidade e peguei lá aquele papelzinho e consegui começar a entender que eu sou diferente do outro, mas não significa que o outro seja errado e eu seja o certo. Entendeu? Eu sou só diferente. Eu penso em forma igual com aquele, mas penso de forma diferente daquele outro. E a gente respeitar essa diversidade, essas diferenças. Porque a gente vai conseguir fazer do nosso mundo melhor. Se o outro ainda não é melhor, ele que encontre a fórmula para fazer da vida dele melhor. Mas você tem por obrigação encontrar a sua própria. E aí você se ajustar ao mundo e depositar dentro de vocês, de cada um de vocês, o poder da alegria, o poder do sorriso. O sorriso, a gargalhada, ela ajuda, ela motiva. Às vezes até quando eu estou triste, com uma vontade louca de chorar, eu ecoo uma gargalhada, porque isso atinge lá o meu foro íntimo e explode no meu astral essa vontade supra de gargalhar. E ela ganha proporção maior que a minha tristeza, a minha vontade de chorar, de me esconder, de me exilar de mim mesmo, entendeu? Então, é vontade, coragem, respeitar a diversidade, saber que o que eu faço é uma forma, o que você faz é outra forma, a forma com a qual eu conspiro na minha vida vai ser bem diferente da sua, ou seja, trazer para você as suas culpas, ou seja, assumir o papel de culposo e deixar que o culpado que você até então classificava como culpado, deixa que ele se sinta culposo, deixa que ele encontre os caminhos da culpa dele. Não fica você querendo apontar, porque primeiro que você não vai conseguir. Você não tem este poder de fazer com que o outro entenda que o outro é culpado. Só ele mesmo. Então, em vez de apontar as culpas, converja todo esse tempo para você vencer cada momento os seus próprios desafios. Culpa é um mal que faz com que, muitas das vezes, essas tais correntes invisíveis que você inconscientemente coloca, elas nunca se desintegrem, tá? E com isso, te impede de conseguir, às vezes, um emprego. Não consegui um emprego, estou com uma energia ruim, tudo deposita em cima de algo ou de alguém, né? O algo é o espiritual. Fez isso, fez aquilo. Aí eu pergunto, você não conseguiu um emprego? Hoje o universo está muito maior em termos de exigência. Você estudou, você se capacitou, você se qualificou para aquele cargo que você se predispôs a desenvolver, a atuar. Então traga essa culpa para você. Será que eu, a nível mercadológico, estou qualificado para assumir essa posição? Será que o outro que entrou não tem qualificações superiores às minhas? São esse questionamento. Não agregue, porque energia, porque fez isso, porque. Não. Primeiro traga para si.
E aí depois você vai dividir com alguém que possa, de fato e verdadeiramente, te ajudar. Sei que estamos chegando aí no finalzinho, o papo está assim extremamente interessante, mas por favor, multipliquem, convide pessoas, interajam, façam perguntas, porque é interessante isso aí, a pergunta. Me foca mais, direciona mais aos anseios, à necessidade de cada um, tá? Obrigado, Andréa Pita, obrigado, Rodrigo Falcão, Eduardo Bronca, Maria, enfim, obrigado a todos vocês que estão participando e estão multiplicando ainda. Isso é que vai fazer com que a gente cada vez mais aborde assuntos que vai ajudar bastante. E como ajuda a mim mesmo, reiterando todo momento que eu divido com vocês, nesse momento eu também estou me fortalecendo em cima das minhas dificuldades, dos meus anseios, das minhas preocupações e fazendo com que elas se minimizem diante da minha vida e dos meus passo a passo, do meu dia a dia, e eu traduzindo ela a cada instante numa força superior que me conduza ao sucesso. Qual é o grande objetivo da vida? Quando a gente fala trazer as culpas para você, é a gente construir força para diminuí-las dentro da gente, como equacionando ou administrando, sabedor de que nunca terá o fim, a patologia sempre irá existir e cabe a você o tempo todo e full time administrar isso, porque essa é a missão que cada um de nós temos aqui, cada um na sua, tá? Os meus valores, os meus defeitos são diferentes do seu, porque a gente respeita a condição da diversidade, porém eles nunca vão deixar de ser defeitos, eles nunca deixarão de ser objetos que atrapalhem o nosso dia a dia, entendeu? Então, é muito importante para você trazer essa responsabilidade da culpa. Quando nós postamos ontem esse tema, como gerou questionamento. Culpa de quê? Por que culpa? De quem é a culpa? E aí eu brincava, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa. E é realmente isso. A culpa é nossa porque a gente não assume as nossas responsabilidades. A culpa é de cada um porque não quer encarar a sua verdade. Às vezes a verdade é tão chata, tão ruim, tão nociva, tão ácida, e que você não tem coragem de assumir para si próprio, né? Mas é importante, porque nós somos seres humanos, nós somos múltiplos, nós somos intenso e extenso, então nós temos vários comportamentos dentro do próprio ser. E horas bem nocivo mesmo. Isso é a realidade do ser humano. Bom, lá vai se preparar agora para os 3 últimos minutos de programa. Enquanto disso, eu gostaria de agradecer Marilene Amorim, Valéria Santos, Andréa Pita, Marcelo Cascais, Marcelo Fritz, que estava presente. Obrigada, Marcelo. Gostaria de agradecer Carlos de Toboa, Rodrigo Falcão, Eduardo Bronca, Douglas Alves, Ana Celeste, Edmar de Oliveira, Romualdo, Kátia Cristina, Juscelio Vinícius, Soraya, Souza Luiz, Simone, Alan Borges. Olha, muita gente que passou pelo programa, que assistiu de alguma forma, que participou. O programa vai estar de volta na próxima quarta-feira. O tema a gente ainda vai anunciar, ele vai avaliar o tema sobre depressão, que foi pedido aí por todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. E semana que vem a gente vai estar junto, a quarta-feira, 9h30 da manhã. Eu gostaria muito de pedir que vocês compartilhassem nos grupos, para dar uma força para a gente continuar esse trabalho aí. Aos filhos da casa, do Eleubate Xangô, todos assistindo, participando, compartilhando. Camila, Valéria, todo mundo passou por aqui.
Muito obrigada a todos. E agora a gente vai ficar com os 3 últimos minutos de consideração final de Molar sobre culpa. Olha, a vida, ela é uma só. Nós só temos a oportunidade de passarmos por aqui por uma única vez. E nós fomos carregados de notícias de óbito esse último ano. E isso, acumulado aos todos os outros, isso faz com que a gente pare e reflita. Quantas pessoas estão dentro desse processo de violência, dentro desse processo de angústia, dentro desse processo de depressão, de tristeza? Quantas pessoas estão indo? Nós não viemos aqui com aquela tarja do Inmetro, né? Então nós não temos uma data de validade impressa no nosso corpo. A gente não sabemos até que dia isso vai. Até que dia que eu vou estar aqui? Então, se eu não sei que até que dia, o dia para se fazer é hoje, é agora. Todo novo dia que eu boto meu pé, saio da minha cama e me levanto, eu levanto encorajado por algum projeto que eu quero. Às vezes eu sou muito ousado porque a gente precisa, enquanto ser humano, nos ousar. Porque a gente transcende, a gente passa e enfrenta e encara os nossos limites que nos acovardam a todos os dias. O limite é que impede você de caminhar. Quando você estabelece que até ali, aquilo é limitador. E o ser humano não pode ser limitador. Ele não pode limitar a ele mesmo. Ele pode limitar coisas que são nocivas a ele e tratá-las. Agora, com relação à vida, não. Ele tem que horizontalizar o pensamento, a ideia, o querer, o desejo, como eu quero amar, como eu quero querer, como eu quero ter, como eu quero realizar, como eu quero fazer alguém feliz, né? E essa é a grande proposta. E para a gente conseguir fazer alguém feliz, a única forma, a fórmula mágica para tudo isso acontecer é fazendo de dentro para fora. Faça você mesmo feliz. Seja você mesmo feliz. Assuma suas culpas e vai à luta. Vamos, vida! Caô, Cabecilha.